Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 1. Nessa aula vamos continuar nosso estudo sobre cinemática, porém agora vamos introduzir um novo conceito aos nossos estudos. Na última aula nós avaliamos o conceito de posição e deslocamento de um objeto em movimento retilíneo, e a partir desses conceitos conseguimos definir a velocidade média de uma partícula. A velocidade média representa a razão entre o deslocamento realizado e o intervalo de tempo. Nessa aula vamos utilizar esse conceito para apresentar uma nova grandeza importante na descrição do movimento, o que nós chamamos de velocidade instantânea. Vamos lá. Bom, então eu vou recapitular aqui o que nós discutimos na última aula, definindo a velocidade média, e para que você possa entender de onde vem o conceito de velocidade instantânea. Então vejamos, né? Então imagine que você tem aqui um objeto se movimentando em uma única direção, por exemplo, esse carrinho, se movimenta ao longo do eixo X, a posição nesse sistema de referência é a medida a partir dessa posição que é a origem, e nós representamos pela letra X em função do tempo. Então X é uma variável que muda com o tempo. À medida que o tempo passa, o carro está em uma direção diferente. Ok? Então eu posso representar graficamente a posição desse objeto em um gráfico do tipo x versus t. No eixo x, no eixo vertical, nós representamos a posição, e no eixo horizontal nós representamos o tempo. Então temos essa curva azul que representa a velocidade do objeto. Então, se eu estiver interessado em determinar a velocidade média de uma partícula, eu preciso pensar no intervalo onde eu quero determinar. Então suponha, por exemplo, que você tenha dois intervalos de tempo aqui. Um tempo inicial, pode ser qualquer instante, e um tempo final. Então você terá uma posição inicial e uma posição final. A velocidade média do objeto nesse intervalo está relacionada justamente à razão entre o deslocamento e o tempo, ou seja, posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então veja que a velocidade média está sempre relacionada a um intervalo de tempo, e não a um instante em específico. O nosso problema, agora que estamos interessados em descrever, é qual seria a velocidade do carrinho em um instante específico do tempo. Por exemplo, eu quero descobrir qual é a velocidade que ele apresenta nesse instante de tempo t inicial, ou no instante de tempo final, ou qualquer outro instante. E não mais no intervalo de tempo, porque a medida sobre o intervalo é um tanto imprecisa. Veja que eu não conheço qual foi o deslocamento, ou melhor, qual foi a distância total percorrida durante esse deslocamento. E para o cálculo da velocidade média, isso não importa. Então precisamos definir uma quantidade, uma grandeza física, que represente de forma mais precisa a velocidade de um objeto. E essa é justamente a velocidade instantânea. Ou velocidade, simplesmente, como vamos chamar na maior parte de nossas discussões. Bom, então vamos examinar novamente o problema da definição da velocidade média para que possamos então entender de onde vem e como calculamos a velocidade instantânea de um objeto. Então eu vou novamente calcular a velocidade média, só que agora com uma nomenclatura ligeiramente diferente, para que fique claro que o meu objetivo nesse caso é obter a velocidade em um determinado instante t. Então, ó, esse aqui é um instante de tempo onde eu estou interessado em determinar a velocidade. Então, eu quero descobrir a velocidade nesse instante t. Vou marcar, inclusive, com um pontinho vermelho para que você tenha noção que o objetivo desse cálculo que vamos fazer é determinar a velocidade nesse instante. A posição eu vou chamar simplesmente de x de t, ficou um pouquinho apertado ali, x de t, essa é a posição. Então, o instante inicial vai ser simplesmente t. A posição inicial vai ser x de t. Agora veja, como eu quero determinar a velocidade em um instante de tempo específico, e não mais num intervalo, eu vou admitir que entre o tempo t e o tempo final do nosso cálculo da velocidade existe um intervalo de tempo pequeno chamado ΔT. Então, nessa posição sucessiva aqui, ó,
eu tenho t mais ΔT. Ou seja, um intervalo de tempo t, que era o que nós estávamos antes, mais um pequeno intervalo de tempo. Então o tempo final será t mais ΔT. Bom, e a posição final, então, será x de t mais ΔT. Então a posição final é a posição que ele tinha antes, mais a posição que ele obtém agora. Veja que isso não é diferente do cálculo que nós apresentamos anteriormente, é a mesma coisa, na verdade, né? Eu só vou reescrever aqui as equações para ficar mais fácil de você entender. Então vai ficar posição final, x de t mais ΔT, menos x de t, que é a posição no instante t. Tudo isso dividido por o tempo final, t mais ΔT, menos o tempo inicial, que é t. Veja que eu tenho tempo aqui positivo e aqui negativo, então eu posso subtrair um do outro. E essa equação fica mais facilmente calculada como sendo velocidade de t, posição em t mais ΔT menos posição em t. Tudo isso dividido por ΔT. Então essa vai ser a velocidade média no intervalo t e t mais ΔT. Um intervalo entre dois instantes quaisquer, né, com um intervalo pequeno entre eles. Agora veja que qualquer que seja o valor que eu calcule aqui, ele ainda assim será uma velocidade média, né, aproximada da velocidade instantânea. Agora, para me aproximar definitivamente do valor exato da velocidade instantânea no instante t, eu tenho que diminuir esse intervalo o máximo possível. Cada vez que eu pego um intervalo menor de ΔT, um intervalo menor de tempo, eu estou mais próximo, né? É como se eu calculasse a velocidade média entre 1 e 2 segundos, depois eu calculo, por exemplo, entre 1,5 e 1, depois entre 1,5 e 1,25, e vou assim por diante até chegar num intervalo tão pequeno, mas tão pequeno que isso já define um instante. Quando eu faço isso, eu transformo uma velocidade média em uma velocidade instantânea. E é de fato o que vamos fazer. Ao invés de pegar um tempo, um ΔT que está nessa posição, eu vou tentar imaginar um ΔT que seria uma posição, seria um instante um pouquinho depois, logo imediatamente depois do instante onde eu quero calcular a posição. Quando eu faço o limite desse ΔT tendendo a zero, eu obtenho de fato a velocidade instantânea do objeto, como veremos a seguir. Então vou fazer esse cálculo e você vai compreender agora como nós obtemos a velocidade instantânea de um determinado objeto. Bom, então vamos lá, nós temos aqui exatamente o mesmo cálculo que foi apresentado para a velocidade média, né, que obtivemos na lâmina anterior, x de t menos ΔT, e como eu disse, a velocidade média se transforma na velocidade instantânea no momento em que nós tomamos o limite desse ΔT, tendendo a zero. Então, matematicamente, eu represento essa indicação do limite de uma variável tendendo a zero através do conceito de limite. Então, eu escrevo limite de ΔT tendendo a zero. E veja que agora eu tenho aqui ó, a velocidade média, que é uma velocidade com uma barrinha, e aqui eu tenho a própria velocidade, ou velocidade instantânea, tá? Comumente nós vamos chamar de velocidade, simplesmente de velocidade para efetuar cálculos. Então se eu me refiro à velocidade, eu estou me referindo diretamente à velocidade instantânea, tá? Se eu especificar a velocidade média, é porque o problema ou a situação que você pretende examinar, ela pede a velocidade média, tá? Então se não fala nada, é instantâneo. Bom, então quando isso acontece, essa aqui é uma definição importante na matemática, né? Vocês vão ver essa definição de uma forma muito mais detalhada nas aulas de cálculo,
mas nós temos um nome específico para essa operação de calcular essa razão, imaginando que o intervalo de tempo, ou a variável que está embaixo no denominador, tende a zero. E essa definição é exatamente o que nós chamamos de derivada de uma função. Então, eu represento assim a velocidade como sendo a derivada da posição em relação ao tempo. Então, essa é a maneira mais precisa que nós temos de definir a velocidade instantânea de um objeto, como sendo a derivada da posição em relação ao tempo. Então, repare que você precisa conhecer a função posição, ou seja, a posição em qualquer instante de tempo, uma função matemática que descreva a posição, em função do tempo, e derivá-la para obter ali a velocidade. Então, aqui nós temos a posição, e no denominador aqui dessa notação, nós temos o tempo, que é a variável em relação à qual nós estamos calculando a derivada. Não vou desenvolver muitos detalhes aqui sobre como deve ser feito o cálculo da derivada, vou deixar isso para as aulas de cálculo e para os exemplos que vamos desenvolver a seguir, tá? Então, velocidade é simplesmente a derivada da função posição. Então, veja que agora você obtendo uma função matemática para posição, automaticamente, se essa função for contínua, né, e derivável, você consegue obter uma função para velocidade também em função do tempo. Então, a maior parte das funções, quando eu derivo, eu também obtenho uma função do tempo. Então, interpretamos assim, a velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade, nada mais é do que a derivada da posição da partícula em relação ao tempo. Vamos ver agora, então, como que eu interpreto graficamente o que seria a velocidade, como que eu enxergo isso graficamente. Bom, então para definir a velocidade média graficamente, né, nós imaginamos sempre uma reta que unia os dois pontos, t e t inicial. Era assim que nós aprendemos a visualizar a velocidade média de um objeto. E a partir dessa reta, nós calculávamos aqui a inclinação dela, né, um determinado ângulo θ, e a velocidade média era igual à tangente desse ângulo θ. Ou seja, quanto maior for a inclinação daquela curva ali, que passa pelos dois pontos, nós temos uma velocidade média maior. Para a velocidade instantânea, veja que o raciocínio é bastante semelhante. O que vai acontecer é que esse intervalo de tempo vai se fechar sobre um único ponto. Então essa reta não vai mais cruzar dois pontos, ela vai cruzar um único ponto da curva. E quando isso acontece, nós chamamos de uma reta tangente à curva. Ela tange, ou seja, toca a curva em um único ponto. Então veja, se eu imaginar que eu quero calcular a velocidade nesse instante em específico, para visualizar graficamente a velocidade, eu imagino uma reta que toque a curva nesse único ponto. Vamos ver se eu consegui representar. E aí eu calculo também a inclinação dessa curva, né? Tem um ângulo aqui, e eu sei que a velocidade instantânea é interpretada como a tangente dessa curva. Então, eu tenho que imaginar qual é a inclinação da reta tangente à curva em determinado ponto. Dependendo da curva, da posição, e sempre no gráfico da posição, tá? Repara aqui que nós temos o gráfico da posição contra o tempo. E a curva, como é o caso da posição aqui marcada em azul, ela tem inclinações diferentes, né? Então eu posso ter uma inclinação nesse ponto aqui, vamos pegar um outro ponto aqui, que é diferente. A reta que tange aquele ponto tem uma inclinação diferente, como você pode visualizar. Ou seja, naqueles dois instantes, você terá posições diferentes para a velocidade da partícula. Entende? Ela está modificando a sua velocidade. Isso já dá indícios para um tipo de movimento que nós vamos ver na próxima aula, que é o movimento onde há variação da velocidade, que chamamos de movimento acelerado, ou movimento com aceleração. Então o que você precisa lembrar nesse momento, que a velocidade é obtida graficamente pela inclinação da reta tangente
a curva em um determinado instante, tá? Então você tem que a cada instante determinar a velocidade. E diferentemente da velocidade média, que é aplicada a um intervalo, a velocidade instantânea, ela se refere a um instante em particular. Então eu posso obter a velocidade no instante t igual a 4 segundos. Posso obter a velocidade no instante 10,85 segundos. E eu não preciso de um tempo final, eu determino a velocidade naquele instante com precisão. Bom, seguindo adiante, então, nós podemos examinar alguns gráficos e tentar obter uma ideia, sem calcular por enquanto, né, qual é a velocidade de um determinado objeto a partir de um gráfico, diretamente a partir do gráfico. Vejamos, né? Então temos aqui o gráfico do movimento de um objeto em função do tempo. Então vamos examinar o que acontece aqui e vamos tentar calcular a velocidade em instantes específicos. Então veja, né? O que acontece com a posição? No instante inicial, o objeto se encontra aqui nessa posição, então eu tenho a posição inicial negativa. À medida com que o tempo passa, a posição se aproxima da origem. Nesse instante específico, ela está na origem. Depois, ele continua até chegar numa posição onde ele começa a retornar à origem, nesse intervalo. Então, o que eu posso observar? Que nesse instante em específico aqui, a reta tangente a esse primeiro ponto aqui, posso chamar de T1, ela tem aproximadamente a mesma inclinação em todo o intervalo inicial. Ela só vai modificar sua inclinação lá na extremidade. Então a velocidade nesse caso é aproximadamente constante. Eu posso inclusive reproduzir todo esse cálculo aqui, toda essa visualização, todo esse gráfico aqui num gráfico da velocidade. Então veja que no gráfico de baixo, ó, eu tenho a representação da velocidade pelo tempo. E no gráfico de cima, posição pelo tempo. Ok? Então temos um gráfico da velocidade e ela é constante no primeiro intervalo de tempo. Quando chega próximo aqui ao vértice desse princípio de parábola, aqui, dessa forma parabólica, o que acontece? A inclinação vai começar a diminuir, ela vai ficar cada vez menos inclinada, até num instante específico onde a inclinação é zero. Então, a velocidade faz algo parecido com isso, né? Na verdade, ela é um pouquinho mais suave do que isso, seria algo assim, mais ou menos assim. Que é exatamente esse instante. Nesse instante, a velocidade é zero. Então, ó, instantes onde a reta tangente é horizontal, como vai ser esse instante aqui que eu vou mostrar mais adiante, a velocidade é zero. Então, se eu traçar uma reta tangente à curva e essa reta for horizontal, a inclinação da reta é igual a zero e, portanto, a velocidade é igual a zero. Então, examinando o gráfico, eu já sei que onde eu tiver pontos de máximo ou de mínimo ou pontos de inflexão em uma curva, que é algo que vocês vão ver nas aulas de cálculo também, você sabe que, e se essa curva se referir à posição, você sabe também que naqueles instantes em específico, a velocidade será zero. Passando desse instante aqui onde a velocidade é zero e indo até o outro instante, repara que a inclinação da reta tangente é agora negativa, né? Ela aponta aqui, ela é uma reta decrescente, passando assim pelo ponto. Isso significa que a velocidade é negativa durante esse intervalo. E ela é aproximadamente constante também. Então vou marcar aqui uma velocidade negativa e constante, mais ou menos assim. É um pouco suave aqui, não tem esse bico aqui. Vamos ver se eu consigo. Aí, mais ou menos assim. Depois ela retorna a zero, nesse instante aqui. Depois ela volta a se tornar positiva novamente. Então, seria algo assim. Aí pelo gráfico não dá para perceber muito se ele volta exatamente à mesma velocidade, mas vou supor que sim. Então esse aqui seria o gráfico da velocidade obtido diretamente de uma análise ao gráfico da posição. Então outra coisa que você deve perceber aqui é que sempre que há uma alteração na direção
do movimento, deve haver um ponto onde a velocidade é zero, tá? Isso não importa se ele está se movendo para a direita e depois passa a retornar, ou se ele está se movendo para a esquerda e passa depois a se mover para a direita. Sempre que houver troca na direção da velocidade, e como que eu sei isso, né? Olhando para o gráfico aqui, a posição estava aumentando na direção x positivo, e aqui ela para de aumentar e começa a diminuir. Então, houve uma inversão no sentido do movimento. O objeto chegou a uma velocidade igual a zero e agora está retornando, tá? Então é como se ele fosse freando, o carrinho fosse freando, parasse, fizesse o retorno e começasse a voltar à sua posição de origem. Ok? Então essa é só para você ter uma ideia de como eu faço o gráfico, né? Depois com os cálculos isso vai ficar mais automático e você vai, espero que desenvolva a habilidade de examinar gráficos, né? Então uma coisa que tem que ficar clara dessa informação que nós estamos passando é que pontos de máximo e de mínimo, como é esse caso e esse caso, a velocidade será sempre zero. Pontos onde a reta tangente é crescente, velocidade positiva. Pontos onde a reta tangente é decrescente, a velocidade será negativa. Indo adiante, nós podemos examinar mais gráficos. Também o gráfico da velocidade de um determinado objeto. Então, examinando o gráfico da velocidade, quando eu tratar do gráfico da velocidade, veja que esse gráfico não informa para a gente nada sobre a posição a princípio, mas tem uma informação muito importante no cálculo da área embaixo da curva. Tá? Bom, então imagine o seguinte, que aqui eu tenho o gráfico da velocidade, é um movimento muito simples, onde a velocidade é constante, ou seja, sempre na mesma direção e sempre com a mesma intensidade, desde um instante t inicial até um instante t final. Ok? Bom, se eu calcular a área embaixo da curva, ou seja, a área que eu tenho aqui, marcando nessa região achurada, eu tenho uma informação muito importante sobre o movimento de um objeto. Então vejamos, né? Eu posso dizer, por exemplo, que se o objeto está se movimentando nesse intervalo com velocidade constante, posso dizer que essa é a velocidade média, né? Só para facilitar o cálculo e você identificar. Então vejamos, como é que eu calculo a área dessa figura? Ela é uma figura plana, regular, é um retângulo, na forma de um retângulo, então a área é muito simples. A área de um retângulo é base vezes altura, a base vai ser o instante t final menos t inicial, vezes a altura, que nesse caso é a velocidade média. Ou seja, t final menos t inicial nada mais é do que a velocidade, que o ΔT multiplicado então pela velocidade média. Quando eu multiplico ΔT pela velocidade média, eu tenho que a área, nesse caso, ela representa o deslocamento, porque V vezes ΔT nada mais é do que ΔX, o deslocamento. Então a área do objeto, a área embaixo da curva da velocidade, representa o deslocamento. Então veja, só de olhar o gráfico você já tem muitas informações importantes ali. Você sabe, por exemplo, calcular diretamente pelo gráfico da velocidade qual é o deslocamento realizado pelo objeto. Então, simplesmente conhecendo os dois instantes de tempo, o intervalo de tempo final e o tempo final e o tempo inicial, ou seja, o intervalo de tempo e a velocidade, você consegue obter qual é o deslocamento. Então lembre-se que a área é sempre igual ao deslocamento no gráfico da velocidade, tá? Tem que lembrar que isso só vale para o gráfico da velocidade. Então a área é o deslocamento. E eu posso ter curvas um pouco mais complicadas do que essa, onde eu tenho aqui diferentes velocidades, né? Então, como é que eu calculo o deslocamento desde o instante inicial até o final do movimento, até o final do gráfico? Bom, eu calculo a área de toda a figura. Então, vou chamar de área 1 essa parte aqui, A1. Vou chamar de A2 a área aqui.
Veja que eu tenho só figuras regulares, né? O que facilita muito o cálculo. Depois eu tenho a área A3 aqui. E, por fim, eu tenho a área A4 aqui. Laranja. Como é que eu faço esse cálculo? Bom, o deslocamento, que será igual à área, será igual a A1 mais A2 mais A3 e também A4. Agora repare o seguinte, A4 é ela está aqui abaixo do eixo horizontal, ou seja, a velocidade ao longo do tempo nesse intervalo é sempre negativa. O que significa que ele está retornando, tá? Então, quando a curva ultrapassa para a parte de baixo do eixo positivo, do eixo x, do eixo do tempo, você tem que considerar essa área como sendo negativa, tá? Embora não exista área negativa, né, geometricamente falando, eu tenho que descontar essa área A4, tá? Então, é assim que eu calculo o deslocamento total. Vou arrumar aqui que ficou feio. Delta X. Então, assim eu... Melhorou muito, mas assim eu calculo então a área total desculpa, o deslocamento total realizado pelo objeto, calculando a área em figuras separadas. Se eu consigo visualizar uma única figura, né, como eu tenho aqui um trapézio, eu poderia calcular direto, né, entre A1 e A2 eu tenho um trapézio, posso calcular direto também. Se eu não consigo, eu divido a figura em várias figuras regulares e vou calculando a área uma a uma e somando. Sempre lembrando que se a área ficar abaixo do eixo horizontal, você deve descontar a área e não somar. Bom, talvez você esteja se perguntando, né, e se a curva não for bonitinha, assim como um conjunto de figuras geométricas planas, né? Como é que eu faço para calcular a área? Bom, essa dúvida ela é muito interessante e é bom que vocês imaginem essa situação, porque ela é um dos objetivos fundamentais do cálculo diferencial e integral, que vocês estão iniciando agora os estudos. Então, calcular a área embaixo de curvas que tem um formato específico definido por uma função contínua é um problema fundamental do cálculo. Para definir aqui em linhas gerais, só para que você tenha uma noção de como se calcula, né, eu não vou entrar em detalhes sobre o cálculo, eu vou simplesmente apresentar aqui como nós calculamos, a ideia de como nós calculamos e o resultado final, depois com o desenvolvimento de outras ferramentas matemáticas ao longo do curso de cálculo 1, você vai ter condições de visualizar e de trabalhar melhor com essas definições. Bom, então nós temos aqui uma curva que representa a velocidade de um objeto, né? Então a velocidade está aumentando, aqui ela parou, depois ficou um pouquinho negativa, depois voltou a aumentar até um valor máximo. Como é que eu calculo a área embaixo da curva? Bom, esse desenho que eu fiz já leva mais ou menos você a entender como é o procedimento, tá? Então o que eu faço? Eu imagino, já que eu não sei calcular, não existe uma fórmula direta, como é o caso do triângulo, do retângulo, do círculo, do trapézio, para calcular a área desse tipo de curva. Então o que você faz? A ideia do cálculo, né, não se preocupe se você não entender toda essa notação apresentada na tela, o importante é você perceber o conceito, depois quando você vai se familiarizando com a notação e vai entendendo, tá? Então o que eu faço? Eu calculo aqui, ó, eu divido o gráfico em uma série de retângulos. Por que retângulos? Porque retângulos eu consigo calcular a área de uma maneira muito simples, base vezes altura. Então o que eu faço? Ao invés de imaginar essa curva com esse formato, eu imagino alguns retângulos dividindo a curva. Dividindo a curva em várias partes, né? Desde o tempo inicial até um instante t, pode ser aqui, que marca um tempo final. A largura desses retângulos também não precisa ser igual, mas vamos imaginar aqui que inicialmente elas são iguais. E eu chamei de ΔTi, só para diferenciar que cada retângulo pode ter a área, tá? Então como é que eu calculo, e cada ponto então, em vez de ter uma única
perdão, ao invés de ter a velocidade variando, eu posso imaginar que se esse intervalo for pequeno, eu posso fazer uma aproximação e tomar a velocidade média no intervalo, né? Então aqui, por exemplo, seria uma espécie de velocidade média, e aí a área seria a área do retângulo, velocidade média vezes ΔT. E esse símbolo aqui representa um somatório, ou seja, eu estou somando todas as áreas que compõem o meu retângulo. Ok? Então isso seria uma área aproximada, né? Uma aproximação para o cálculo da área. Agora, como que eu transformo uma aproximação em um cálculo exato? Isso também acontece de forma semelhante ao que nós fizemos para a derivada, quando eu tomo o limite desse tempo tendendo a zero. Ou seja, eu estou tomando a espessura do meu retângulo cada vez menor, de forma que em um instante especial, ela vai ser tão pequena que ela vai definir um instante, ela vai tender a zero desse instante. E aí, essa definição que eu coloquei aqui, a área como sendo o limite da soma, isso aqui é o que a gente chama de soma de Riemann, ela vai se transformar em uma integral, tá? Então esse aqui é o símbolo de integral, você vai aprender isso no final do curso de cálculo, né? Ele é um S alongado aqui, né? Esse S alongado, ele vem de soma, inclusive. Aqui você tem o integrando, que nós chamamos que é a função que você está integrando. Você está calculando a área, que no caso é a velocidade, e aqui é a variável de integração. Então, nesse caso, é o eixo x que está sendo integrado. Tá? Se você calcula aqui a integral de v dt, você vai ter a área, que é igual ao deslocamento, que é a posição final menos a posição inicial. Bom, eu não vou me aprofundar muito na discussão desse cálculo, né, porque eu entendo que você ainda não tem todas as ferramentas para poder trabalhar. Essa ideia é só para que você pudesse acompanhar, imaginar como se calcula a área em diversas situações e não só em situações regulares. Por enquanto, nessa fase inicial de curso, é basicamente satisfatório que você consiga calcular a área de figuras planas, como retângulo, triângulo, quadrado, círculo e assim por diante. Tá bem? Bom, então já apanhamos aqui uma boa ideia sobre os conceitos principais dessa aula. Vamos aqui fazer um pequeno exemplo para finalizar o nosso conteúdo. Bom, então vamos ao exemplo. Ele diz assim: a função posição x de t de uma partícula que está se movendo ao longo do eixo x é x igual a 4 menos 6t elevado ao quadrado, com x em metros e t em segundos. Em que instante e em qual posição a partícula para momentaneamente? Em que instante e em qual posição a partícula para momentaneamente? Então veja, eu já escrevi aqui a equação da posição, né? Lembre-se que essa equação descreve a posição em função do tempo, ou seja, ela está me dizendo qual é a distância em metros a partir da origem para cada intervalo, para cada instante de tempo. Então, à medida que o tempo passa, eu tenho uma posição diferente. O passo direto aqui, né, para poder calcular o que pede, é obter a equação da velocidade. Então, como que você faz isso? Então, para obter a equação que descreve a velocidade, né, nós aprendemos no início da aula que a velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade, nada mais é do que a derivada da posição em relação ao tempo. Aí eu identifico qual é o tipo de função, calculo a derivada dessa função e obtenho uma equação matemática para a velocidade. Então veja, como é que eu calculo a velocidade? Eu tenho uma equação, um polinômio aqui representando a posição, né? O primeiro termo não possui variável temporal, não possui tempo na equação, então a derivada desse termo é zero, vou anotar aqui, a derivada de uma constante é zero, mais a derivada do segundo termo. O segundo termo é menos 6t elevado ao quadrado. Aí eu uso a regra do expoente, né? O expoente 2 que está aqui passa multiplicando o número que está à frente da variável e eu desconto uma unidade. Então vai ficar menos 6 vezes 2, 12, t. 2 menos 1, 1. Essa é a velocidade. Então vou reescrever de novo aqui. Velocidade é menos 12t. Se x foi dado em metros e tempo em segundos, a velocidade será em metros por segundo. Então vamos examinar novamente a pergunta para, a partir dessas duas equações, nós calcularmos o que pede. Então, ó, em qual instante
em que posição a partícula para momentaneamente. Ou seja, em qual instante a partícula vai entrar no estado de repouso. Parar significa obter estado de repouso. Na mecânica, nós dizemos que repouso é caracterizado por velocidade igual a zero. Então, eu vou vou pegar a equação da velocidade. Então, velocidade é menos 12t. E vou igualar a zero. Por quê? Porque essa é a condição para o repouso. O problema é bem específico e pede para a gente calcular a posição que ela entra em repouso, tá? Por que eu não usei a equação da posição? Bom, a equação da posição serve para determinar a posição e não fala nada quando, não nos dá nenhum indício de quando será um estado de repouso, quando o estado de repouso será alcançado. Bom, então vejamos, né? Velocidade igual a menos 12t igual a zero, o que nos implica que menos 12t tem que ser igual a zero. Isso só é possível quando t for igual a zero. Ó, então temos a resposta da primeira parte da pergunta, né? Em qual instante e em qual posição a partícula para momentaneamente? Então, se ela para momentaneamente, eu escrevo assim, ó. No instante t igual a zero, a partícula está parada. Então, no instante t igual a zero, a partícula está parada. Perdão, uma ri pela letra, tá? Mas ainda tem mais uma pergunta, né? Então, ele também pergunta qual é essa posição, ou seja, onde ele está, quantos metros da origem do meu sistema de referências está a partícula quando ela atingiu o estado de repouso. Então, como é que eu faço esse cálculo? Bom, agora sim eu vou examinar a equação da posição, porque é essa equação que fornece a posição em função do tempo. E eu sei que ela vai estar em repouso em t igual a zero. Então, vou fazer aqui x de t igual a zero. Por que t igual a zero? Porque nós acabamos de descobrir que o objeto está em repouso na situação onde t é igual a zero. Então será menos 4. Menos não, acho que é mais, né? Deixa eu voltar aqui para ver. Mais 4 menos 6t ao quadrado. Menos 6t ao quadrado. Só que o t é zero nessa condição, né? Então eu vou calcular aqui qual é a posição. Quando t for igual a zero, esse lado da equação morre, né? Porque 0 elevado ao quadrado é zero, multiplicado por 6 continua sendo zero. Então será 4 metros. Então veja que o objeto está em repouso na posição x igual a 4, e isso equivale à posição t igual a zero, que é o instante inicial. Tá? Então essa é a resposta do a resposta da primeira pergunta, que é a posição. Então eu vou escrever aqui também. A partícula encontra-se em repouso em x igual a 4 metros. Quando x for igual a 4, eu sei que ela vai estar parada e
naquela posição que corresponde exatamente à posição inicial. Tá bem? Bom, continuando, o problema pede para nós determinarmos agora o instante em que o objeto passa pela origem e qual a velocidade da partícula nesse instante. Então vejamos como que nós procedemos com o cálculo. Então a informação é a seguinte: o instante que o objeto passa pela origem. Passar pela origem nós interpretamos como a posição quando ele está exatamente na origem do meu sistema de referência, ou seja, x é igual a zero. Isso é o que está dizendo o enunciado. Vou colocar aqui, x é igual a zero. Essa é a informação que está no enunciado. Então o que eu faço? Eu trabalho com a equação da posição, x igual a 4. Eu vou tirar aqui os algarismos significativos para fazer o cálculo, depois no final eu sei que tem 2, tá? Menos 6t elevado ao quadrado. E agora eu igualo isso a zero, porque eu sei que nós estamos tentando descobrir um instante de tempo, ou seja, o t, para que o x seja zero. Então vai ficar 4 menos 6t quadrado igual a zero, ou seja, t quadrado, passo 4 para o outro lado, divido depois por 6, eu tenho t quadrado igual a 4 sextos. Ou, obtendo a resolução dessa equação, eu tenho mais ou menos, né, porque o tempo é uma equação do segundo grau, então tem duas possibilidades, é raiz quadrada de... Aqui eu posso reduzir a fração, né, ficar com 2 terços. 2 terços de segundo. Assim ficaria ótimo, né? 2 terços, raiz quadrada é aproximadamente 0,82 segundos. Mais ou menos 0,82 segundos. Esse, então, é o intervalo de tempo. Então eu sei que depois de 0,82 segundos, passados na posição que ela está na origem, lá em x igual a 4 metros, ela vai chegar vai sair de x igual a 4 e vai chegar a zero. Qual que é a velocidade nesse instante? Bom, agora ficou fácil, né? Porque eu pego a equação da velocidade e escrevo, né? Era menos 12t, então vai ficar menos 12 vezes 0,81, ou melhor, 2. Então isso dá aproximadamente menos 9,8 metros por segundo. Essa então será a velocidade. Lembrando que ela será positiva ou negativa, dependendo se você está analisando o tempo, tá? Na maior parte dos problemas, nós consideramos só intervalos de tempos positivos, tá? Então eu descarto tempos negativos, porque eu costumo analisar o tempo que acontece a partir de um determinado instante inicial para frente, para valores positivos, e nunca analiso o que aconteceu antes, tá? Embora matematicamente tenha as duas soluções, fisicamente nós interpretamos só a solução válida quando o tempo é positivo. Para finalizar, então, o problema pede para a gente representar graficamente a posição do objeto e a velocidade. Então, vou fazer o gráfico da posição e da velocidade, vou fazer aqui o gráfico em verde da posição. Vou escrever primeiro a equação, e só olhando para a equação a gente já vai ter uma ideia de como ela será, tá? É 4 menos 6t elevado ao quadrado. Se você já analisou a função, ela é uma função do segundo grau, né? Ou seja, o gráfico será uma parábola. E nós aprendemos a calcular ali já que a parábola vai ter o seu valor máximo no instante inicial, que é quando ele está em repouso. Então será essa posição aqui, que é x igual a 4, nós aprendemos a calcular, né, substituindo o tempo por zero. E aqui nesse instante, em 0,82 segundos, ele cruza o gráfico. Então seria mais ou menos assim. Se eu fosse visualizar o que acontece para o lado negativo, seria simétrico, né? Mais ou menos assim. Ok? Então, a partir dali, a velocidade cresce. A posição começa a diminuir, tá? O gráfico da posição, vou fazer aqui em azul, eu acho. Vamos ver, posição. E eu vou escrever a equação da posição para que você saiba, né? Velocidade em azul, a velocidade
é menos 12t. Então vejamos como que será o gráfico dessa função, né? Uma equação do primeiro grau, uma equação linear, ou seja, uma reta, né? Uma reta com parâmetro linear zero, ou seja, ela sai da origem, tem igual a zero, a velocidade é zero, e ela é uma reta decrescente, porque o parâmetro angular tem sinal negativo. Então ela decresce assim. Se você quiser substituir ali mais um valor para calcular, né, pode ser t igual a 1 segundo. Nesse instante, a velocidade é menos 12 metros por segundo. Tá tudo no sistema internacional aqui, eu acabei não colocando unidades. Vamos colocar aqui para ficar certinho. Segundos, aqui metros, aqui segundos, aqui metros por segundo. Então essa aqui é a posição. Perdão. E essa aqui é a velocidade. Ok? Bom, esse é o conteúdo que eu gostaria de passar nessa aula inicial. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de movimento, né? Espero que você revise os conceitos e refaça os exemplos para que você possa solidificar o conteúdo. Tá bem? Nos vemos numa próxima. Até breve. Valeu!